Bom dia, pessoal. Estou direto aqui de casa, fazendo esse vídeo para vocês, para a gente trabalhar o conteúdo de história, ok? Espero que esteja todo mundo bem aí, estou meio gripado aqui, mas vamos tentar, ok, gente? O tema da nossa aula hoje, a gente segue na história do Brasil republicano que a gente já estava vendo nas últimas aulas, né? Então, se bem que vocês lembram, a gente estava lá na Primeira República e a gente viu várias características dessa Primeira República, né? A política dos governadores, a política do café com leite, o fato da República não ser para todos, né? Nem todos podiam participar, nem todos podiam votar, inclusive pessoas com renda baixa, mulheres, por exemplo, né? Não tinham direito a participar da República no Brasil há mais ou menos 100 anos atrás. E dentro desse contexto todo, muita gente ficou insatisfeita, né? Ficou pistola da vida. Então, o que a gente tem lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, são várias revoltas, né, que acontecem pelo território brasileiro. E a gente vai ver hoje alguns exemplos delas. Vocês estão vendo aí no mapa do Brasil, né, uma representação dessas várias revoltas que aconteceram mais ou menos na mesma época no Brasil, esse da Primeira República. O cangaço, né, no Nordeste, a Guerra de Canudos, revolta da vacina, as greves operárias, ali na região Sudeste, e a Guerra do Contestado, tá? Como exemplo aqui dessas revoltas, nós vamos ver só 3, para não ficar muito extenso, ok? Vamos começar, então, por Canudos, tá? Que aconteceu lá na região Nordeste, ok? Canudos, né, era uma região muito pobre, no final do século XIX, né? Muita dificuldade da população lá, e a gente tinha toda essa questão aí da política, assim, né? Ser muito para as elites. Então, o que acontecia é que essa população mais pobre começou a se reunir, começou a seguir alguns líderes religiosos, né? Pessoas que andavam pelo sertão pregando, né, a palavra de Deus da sua própria maneira. Eles não eram padres da igreja, né? Mas eram pessoas religiosas que tinham um carisma e que por isso muitas pessoas começaram a seguir eles, né? O caso mais conhecido é esse nomezinho aqui, que é o senhor Antônio Conselheiro, né? Então ele ficava lá dizendo que se as pessoas seguissem a vida podia melhorar, aquela questão da seca ali no Nordeste podia melhorar também com a fé, né? E com isso muitas pessoas dessas populações começaram a seguir cada vez mais ele. Ele acabou ficando muito popular na região e acabou inclusive criando uma comunidade, né? Uma espécie de vila em que ele era o líder, né, religioso e também um guia, né, para essas pessoas, e começaram a se formar casebres ali, as pessoas começaram a tentar plantar e começaram a viver ali de uma forma totalmente fora do governo, né, como se criasse um governo próprio para eles, né. Se vocês conseguirem associar isso com as características lá da Primeira República do Brasil, vocês vão ver que os coronéis, né, lembra muito dessa palavra aí que a gente estudou um pouco nas últimas aulas, não gostaram nem um pouco disso, ok? Porque muitas dessas populações pobres que começaram a seguir o Antônio Conselheiro começaram a sair das grandes fazendas, né? Começaram a sair de lá para ir para a comunidade do Antônio Conselheiro, porque lá a vida eles achavam que a vida era melhor. Os coronéis não gostaram nem um pouco disso, né? Os coronéis e os políticos da época lá na região. Então começaram a pressionar o governo brasileiro para acabar com essa comunidade. E aí começaram a fazer uma série de difamação na imprensa, né? Estão vendo aqui pelo slide, chamando esse pessoal de fanático, degenerado, que eles eram malucos, né? Toda essa propaganda assim contra a comunidade lá de Canudos, ok? E aí, só que isso criou um efeito de que cada vez mais pessoas começaram a ir para lá. Então, a reação do governo foi começar a mandar tropas, né? Começar a mandar o exército. Então, houve uma guerra lá, uma guerra muito violenta, tá? Que durou vários anos, foram várias tentativas de destruição de Canudos, né? E ele foi destruído mesmo lá em 1897, né? Como diz ali no slide. E foi destruído mesmo, tá, gente? O exército brasileiro matou crianças, matou mulheres, o negócio foi bem sério, tá? Tem um filme sobre isso, que é a Guerra de Canudos, né? Para quem tiver interesse em procurar, um filme muito bom, filme brasileiro, que retrata toda essa história, né? E tem um livro também que foi escrito, né, por um jornalista que acompanhou toda essa questão de Canudos, ok?
Essa foi a Guerra de Canudos, então. E aí a gente sai do Nordeste e vem um pouco aqui para a região onde é o Paraná, tá? Nosso estado aqui perto da região sul. Nessa região do Paraná estavam sendo construídas várias estradas de ferro, né? O trem, na época, surgindo o trem. E aí, para isso, eles tinham que tirar alguns camponeses que viviam nas terras, né? Para a estrada de ferro passar. Isso começou a criar alguns problemas, algumas tensões sociais lá, o pessoal começou a ficar meio nervoso na região lá. E aí, vários trabalhadores, né, que trabalharam, né, para construir essas estradas de ferro, né, não recebiam salário, camponeses que foram tirados de onde a estrada deveria passar, ficaram sem ter onde morar, né, ficaram sem terra e tal, e aí o clima ficou bem tenso nessa região aí, e aí ela desemboca nisso que a gente chama de Guerra do Contestado, tá, que está escrito aí também no material escrito que eu mandei para vocês. A Guerra do Contestado, porque aquela região ali do Paraná, ela era contestada entre São Paulo e Paraná, era uma região que não tinha as fronteiras e os limites bem definidos. E nessa região aí também, olha a coincidência, surgiram, né, líderes religiosos, que nem lá o Antônio Conselheiro, lá em Canudos, surgiu também no contestado os monges, eles chamavam de monges, que eram as pessoas que peregrinavam pelo interior, pelas matas, né, com uma fala muito religiosa, e muitas pessoas começaram a seguir, né, também, principalmente esse pessoal descontente, assim, com essa situação da estrada de ferro, tanto os trabalhadores que não recebiam, quanto os camponeses que foram tirados das suas terras. Começaram a seguir e criar comunidades também, muito parecido com Canudos, né, na região, e, de novo, né, associando as características lá da Primeira República, a questão do coronelismo, né, e dos políticos, né, começaram a pressionar o governo para também mandar exército lá para acabar com a região do contestado, né? E aí foi também uma guerra diferente lá de Canudos. O contestado eram várias vilinhas espalhadas pelo interior do Paraná. Então foi uma guerra que durou mais tempo e as pessoas conseguiam fugir para outras aldeias, outras comunidades. E foi a primeira vez que se usou aviões, né? O governo brasileiro usou aviões para bombardear, inclusive, a região ali do contestado e acabar com essa revolta. Ok? Também foi muito importante aqui na região. Ok? Isso foi o contestado, tá? A segunda revolta que a gente está vendo. A terceira revolta, agora que a gente vai ver, é um pouquinho inusitada. Foi uma coisa bem brasileira, assim, até às vezes é um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou tentar, beleza? Aconteceu lá no Rio de Janeiro, tá? Então fomos lá do Nordeste, viemos aqui para o Sul, agora no Rio de Janeiro ali, com essa revolta. O que estava acontecendo no Rio de Janeiro? Muitas pessoas moravam perto da praia, e a população que não tinha dinheiro, porque praia, na época, não era lugar de se ir, assim, não tinha turismo, não é aquela imagem do Rio de Janeiro como a gente vê hoje. A praia era o lugar onde as populações mais pobres moravam, nos cortiços. Inclusive tem um livro chamado Cortiço que fala um pouco disso. Vocês podem perguntar para a professora de português sobre ele, tá? Um livro muito interessante. E aí eles começaram a urbanizar a região, né? Tentar fazer com que aquilo ficasse mais turístico, e eles começaram a tirar essas populações pobres da praia e levar para os morros, né? Então vocês já podem perceber que é nesse processo aí de mais ou menos 100 anos atrás que começam a se criar os morros do Rio de Janeiro, com aquilo que a gente chama hoje de favelas, né? Onde são as comunidades mais pobres. E aí, depois desse processo de retirar, a população começou a ir para esses morros, se iniciou o processo de vacinação da população. Então, no Brasil, a gente tem essa revolta aí na época que a gente chama de revolta da vacina, tá? Porque o Oswaldo Cruz e todo o seu grupo lá tentou fazer uma campanha muito grande de vacinação, a primeira no Brasil, e tentou fazer isso ser obrigatório para a população. Só que, quando eles foram fazer essa campanha de vacinação obrigatória, eles fizeram isso de uma forma muito violenta. E aquela população que estava lá nos morros, que tinha sido tirada, já estava, assim, digamos, com um pezinho atrás com relação ao governo. Não estavam felizes com o governo. Agora, vinham os caras para te dar uma injeção, né? Com um exército junto, fez com que a população desconfiasse totalmente daquilo e começou a se revoltar, começou a expulsar os vacinadores. Ali tem uma imagem de virar o bonde, né? Na época circulavam bondinhos, né, pela cidade, não existia ônibus como existe hoje. Aí tu vira o bonde, tranca a rua, faz o auê todo, e aí é a revolta da vacina que aconteceu no Brasil, tá? Uma coisa bem interessante, assim, e de hoje, assim, né, comparando com hoje, com algumas relações com hoje, assim, bem interessantes. Tem isso tudo no material ali também um pouco mais descrito para vocês,
e os exercícios para vocês fazerem, ok? A revolta da Chibata a gente não vai ver, ok? Que foi outro rolê lá. Mas aí foram 3 exemplos dessas revoltas populares que aconteceram lá na Primeira República, né? Mais ou menos 100 anos atrás, que fez várias transformações assim no Brasil. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, só me chamar, estou à disposição. Um abraço para vocês. Interrompendo a gravação. Muito bem, parabéns, Di. Consegui.